Maranata Desbravador ou Desbravadora, estou trazendo aqui um vídeo falando um pouco mais sobre as especialidades. Eu vou estar listando aqui algumas especialidades que eu considerei fáceis para você estar fazendo. Se o seu clube está travado nas especialidades ou se você quer bater um recorde de insígnias esse ano, fica até o final desse vídeo porque eu separei 15 especialidades ou mais que são muito fáceis de se fazer. E no final eu vou falar de uma área que está no novo manual, que praticamente todas as especialidades que estão nessa área, elas são super fáceis e super simples. E com certeza, se você fizer as especialidades que eu listei, você vai estar lotando a sua faixa. Mas antes de continuar o vídeo, eu quero agradecer um inscrito aqui do canal que comentou em uma postagem minha aqui, que eu fiz no YouTube. Ele foi muito legal aí, falando comigo, disse que era meu fã do canal, e eu gostei muito disso. O nome dele é Yuri Samuel, do Clube Paraíso. Eu quero mandar um abraço para ele. Eu estou muito agradecido por ele ter me dado umas dicas também de o conteúdo, que inclusive é esse conteúdo que eu estou trazendo aqui. E muito obrigado, Yuri Samuel. E começando nossa lista, a primeira especialidade é a especialidade de arte com barbante. A especialidade de arte com barbante é bem pequena, ela tem apenas 6 itens, 2 itens de pesquisa e 4 itens práticos. Os itens práticos dão um pouco de trabalho, porque vocês vão precisar fazer algumas artes com barbante, mas são bem legais de se fazer, depois que você pode usar para decorar o seu quarto. E a segunda especialidade é a especialidade de arte de trançar. A especialidade de arte de trançar tem apenas 6 itens, e os 6 itens são práticos. São bem fáceis, talvez você não pegue os trançados de primeira, mas é só precisar treinar um pouco que você vai ficando bem melhor na parte de você estar trançando. Você que é bom em nós ou algo do tipo, você vai ter mais facilidade de fazer essa especialidade. E a terceira especialidade é a especialidade de EVA. A especialidade de EVA tem 8 itens. 6 itens são de pesquisa e 2 itens são práticos. A especialidade é bem simples de cumprir, e se você fizer em unidade, poder personalizar os cadernos para padronizar ou fazer os próprios chaveiros da unidade, enfim, fica melhor para você estar fazendo essa especialidade, além de ficar mais fácil. E na nossa quarta especialidade é a especialidade de embalagem. A especialidade de embalagem tem 6 itens, 5 itens de pesquisa e apenas um prático, onde você precisa fazer 3 embalagens de 3 modos diferentes, mas é bem simples de estar cumprindo. Uma especialidade bem simples mesmo. E finalizando na parte da área de artes e habilidades manuais, a especialidade é a especialidade de origami. A especialidade de origami tem 8 itens, 3 itens de pesquisa e 5 itens práticos. Essa especialidade eu considero fácil, mas você precisa ter paciência para aprender as técnicas e as artes, para você estar drobando o papel. E se você acabar não tendo paciência ou não fazendo cuidadosamente, você não vai estar fazendo origami com tanta facilidade assim. Agora, da área de atividades missionárias e comunitárias, essa é a especialidade que eu considero a mais fácil de todas, é a especialidade de pacificador. A especialidade de pacificador é bem pequena, tem apenas 3 itens e todos são escritos. Nem precisa dizer mais nada para te convencer que ela é fácil, né? Você pode estar olhando lá no manual, vendo o requisito bem
direitinho, que você vai ver o quanto ela é fácil de se fazer. E a segunda especialidade da parte de atividades missionárias é a especialidade de arte com fantoches. A especialidade de arte com fantoches tem apenas 5 itens e todos são práticos, mas ainda considero fácil, pois você precisa fazer fantoches, escrever um pequeno roteiro e se apresentar. Nada tão grandioso assim, tão difícil de se fazer. E a terceira de atividades missionárias é a especialidade de aventuras com Cristo. Essa especialidade está na agrupada, é bom que vocês façam ela. Ela é uma especialidade bem fácil. A especialidade de aventuras com Cristo tem 3 itens e todas são práticas, bem fáceis e pequenas. São coisas que você normalmente faz no seu dia a dia e ela é bem simples. Ela é toda prática, não tem nenhum requisito que ela seja deixa eu ver, teórico. E na nossa quarta posição das especialidades de atividades missionárias, eu coloquei a especialidade de intercessor. A especialidade de intercessores, eu coloquei ela nessa parte aqui, considerando a especialidade fácil, porque tem você que é cristão, você normalmente, muitos dos requisitos você já cumpre no seu dia a dia, e por conta disso eu considerei ela. E na quinta posição das especialidades de atividades missionárias é a especialidade de marcação bíblica. Eu lembro que eu fiz ela em questões de minutos. Ela é muito simples de se fazer. Especialidade de marcação bíblica tem apenas 4 itens, 2 são práticos e 2 são escritos. Nem precisa dizer muito porque você com certeza já conhece essa especialidade. Eu lembro que quando eu fiz ela, eu nem precisei pesquisar nada, eu só escrevi as questões e tudo a pessoa já tem em mente, porque é muito simples essa especialidade. E agora, na área de especialidades de atividades recreativas, a primeira especialidade que eu considero fácil nessa área é a especialidade de ordem unida. A especialidade de ordem unida tem 9 itens, 3 itens são práticos e 6 itens são de pesquisa. Você que sabe de ordem unida básica, você que consegue cumprir os itens com facilidade, caso for um bom desbravador em ordem unida, você vai estar cumprindo essa especialidade bem facilmente. Até porque essa especialidade os itens delas são coisas que a gente faz em toda reunião regular quando se tem ordem unida. E a segunda especialidade que eu acho fácil nessa área de atividades recreativas é a especialidade de acampamento seguro. A especialidade de acampamento seguro tem 11 itens, apenas 2 itens práticos e 9 são de pesquisa. Se você acampa com seu clube, é bem fácil de cumprir todos os itens práticos e teóricos dessa especialidade. E a terceira, que eu acho bem simples também, é a especialidade de nós e amarras. Tem 12 itens, 4 itens são práticos e 8 itens são de pesquisa. Se você curte nós e amarras como eu, essa especialidade que você vai fazer é bem simples mesmo. E a quarta especialidade da área de atividades recreativas é a especialidade de cultura física. A especialidade de cultura física tem 7 itens, 2 são práticos e 5 são de pesquisa. Praticamente você só faz exercícios físicos, cuida bem da sua saúde. Então, além de ganhar uma especialidade, você vai melhorar sua qualidade de vida. E na quinta posição, essa especialidade é bem simples também, da área de atividades recreativas, é a especialidade de viagem e turismo. Essa especialidade tem apenas 9 itens, 3 do itens são práticos e 6 itens que ela tem é de pesquisa. Você deve pensar onde uma especialidade de viagem é fácil.
O legal dela é que envolve só planejamento e uma viagem que você nem precisa viajar para poder cumprir ela. Agora, na área de ciência e saúde, a primeira que eu acho bem simples é a especialidade de biossegurança. Essa especialidade ela tem 13 itens e ela é praticamente toda de pesquisa. Ela é praticamente toda de pesquisa. Por conta disso, eu deixei ela como uma das especialidades mais fáceis, porque você não precisa de nenhum item que você precisa fazer algo, no caso prático. E a segunda especialidade da área de ciência e saúde, que eu acho fácil, também é a especialidade de coração e circulação. A especialidade de coração e circulação tem 14 itens, o primeiro item prático e 13 itens de pesquisa. O único item prático é bem fácil, você precisa registrar seu pulso e algumas situações em que o item pede, é só. A terceira especialidade da área de ciência e saúde, que eu acho bem fácil também, é a especialidade de alerta vermelho. Ela tem 6 itens e 2 itens práticos e 4 itens de pesquisa. Se você não tem preguiça de estudar, você pega essa especialidade muito fácil, porque o item 3 tem na internet e o item 4 é só analisar e desenhar. E a quarta especialidade da área de ciência e saúde, que eu acho bem fácil também, eu fiz bem facilmente também, ela até está na minha faixa também, é a especialidade de higiene oral. Tem 13 itens, somente um é prático, e é bem simples o item prático. O restante é totalmente de pesquisa. Os itens de pesquisa já facilitam muito. A quinta especialidade da área de ciência e saúde, que eu acho bem fácil, é as especialidades de primeiros socorros em geral. As especialidades de primeiros socorros tem geralmente apenas um item prático e o restante é totalmente de pesquisa. Portanto, ela é considerada uma das especialidades de ciência e saúde que as pessoas cumprem ela primeiro. E agora, na área de estudos da natureza, tem a especialidade de insetos. Ela é uma especialidade que eu gosto muito. Ela é uma especialidade que é a minha favorita. Eu até tenho ela na minha faixa aqui. Vou mostrar para vocês. Dá de ver, legal aí. Ela é minha especialidade. Eu gosto de outras também, mas entre elas é uma das minhas favoritas. E ela também é uma especialidade bem simples. Ela tem apenas 6 requisitos, 5 teóricos e apenas um prático. O que você vai ter que fazer? Você vai estudar a anatomia e classificação dos insetos, identificar diferentes ordens e famílias, preparar uma coleção, fotografia, desenhos ou algo relacionado do tipo. E a segunda especialidade da área de estudos da natureza, que eu acho bem fácil também, é a especialidade de répteis. Ela tem apenas no total de 10 requisitos, 8 são teóricos e 2 são práticos. Você vai ter que identificar répteis e a atividade escolhida no requisito 9 não é necessário capturar animais silvestres. Você pode identificar por imagens, isso torna a especialidade bem mais fácil de se cumprir. E a terceira especialidade da área de estudos da natureza é a especialidade de árvores. Tem um total de 10 requisitos, 6 teóricos e 4 práticos. Você vai ter que fazer o quê? Você vai ter que apenas identificar árvores no campo, trabalhar com folhas e produzir o texto de conservação. E a quarta especialidade que eu acho bem fácil na área de estudos da natureza é a especialidade de sementes. Também tem 10 requisitos, 8 são teóricos e 2 são práticos. Na prática você só vai ter que apenas montar a coleção
de sementes e realizar experimentos de germinação com as sementes. E a última especialidade da área de estudos da natureza é a especialidade de aves, que eu considerei mais fácil também. Ela tem um total de apenas 7 requisitos, 3 são teóricos e 4 são práticos. É bem simples de você fazer, você vai apenas observar aves pessoalmente, identificar aves pelo canto, realizar uma das 3 e observar e montar uma coleção. E é bem simples de se fazer, não é tão difícil assim. E bem, você desbravador, chegou até o final do vídeo. Bem, a área que eu estava falando em que tem as especialidades que todas são simples, é a especialidade da área de ensinamentos bíblicos. Essa especialidade dessa área, totalmente todas as especialidades são simples. Poucos requisitos, são todas como diz na área, ensinamentos bíblicos, e você vai estar fazendo com extrema facilidade. Você que é desbravador e entende muito da Bíblia, você vai estar cumprindo essa especialidade e é super fácil de você estar cumprindo ela. E bem, desbravador, esse foi o vídeo. Espero ter ajudado vocês que estão vendo esse vídeo aqui, ajudado a escolher alguma dessas especialidades. E a lista que eu demonstrei para vocês, das especialidades fáceis, que tenham ajudado vocês. Esse foi o vídeo e até a próxima. Maranata, desbravador.